Pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Aqui você encontra conteúdo todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. Eu sou Antônio e vim falar hoje para vocês sobre a relação do anticoncepcional com trombose. Por quê? Porque eu recebi uma pergunta de uma amiga ginecologista, onde ela perguntou se pacientes saudáveis e rígidas, a gente, da parte de vascular, que cuida de trombose e varizes, a gente orienta a paciente a abandonar o uso do anticoncepcional. Então vamos lá, vamos pensar primeiro qual que é a relação do anticoncepcional com as veias, né? Todo anticoncepcional, quais são as formas que a gente tem disponíveis? A gente tem o comprimido, que é o mais comum, né? O contraceptivo, a pílula, que a mulher toma um anticoncepcional diário em forma de comprimido. A gente tem o adesivo, não é isso? O anticoncepcional semanal, que troca o adesivo uma vez por semana. A gente tem a injeção, né? Injeção de anticoncepcional mensal ou trimestral. E a gente tem o implante, tá? O implante que coloca debaixo da pele, né? Geralmente no braço ou em outra parte do corpo, que fica liberando o hormônio ali constantemente. E em última instância ainda existe o DIU hormonal, tá bom? O DIU hormonal, né, que é o dispositivo intrauterino, ele tem de cobre e tem o hormonal também. Então vamos falar desses métodos. O DIU hormonal, o efeito sistêmico dele, né, a quantidade de hormônio que ele libera na circulação é bem pequena. Geralmente ele age só no útero, aquele hormônio ele tem ação somente no local onde ele foi inserido. Já os outros, né, seja o comprimido, a injeção, o adesivo ou o implante, eles já têm um efeito mais sistêmico. Eles circulam, o hormônio que eles, né, levam para a mulher, eles passam pelo sangue, eles circulam em todo o organismo. E as veias, elas compõem uma parte do nosso corpo que responde a esses hormônios. O estrogênio e a progesterona, eles têm ação diretamente nos vasos sanguíneos, aumentando a permeabilidade dos vasos, aumentando, né, a frouxidão da parede, faz flacidez, entre aspas, na parede das veias, permitindo que elas se dilatem com mais facilidade. Então, os hormônios que circulam no organismo da mulher, né, o estrogênio e a progesterona, porque a testosterona é o hormônio dominante do organismo masculino. Ela que deixa o homem com a voz grossa, crescimento de barba, aumento da massa muscular. Na mulher, a testosterona geralmente está ligada com a libido feminina. Hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, que são dominantes no organismo feminino, né, que dão as características da mulher, como o crescimento de mama, o acúmulo da gordura, principalmente na região da cintura, né, que a gente chama de gordura em pera na mulher, né, no homem geralmente é no abdômen, aquela gordura em maçã, né, uma analogia que a gente usa. Esses hormônios, eles têm relação sim com varizes e com trombose. Agora, como que a gente deve pensar, né? Como que a gente deve interpretar? Vamos lá, tem várias outras coisas que têm relação com trombose. Por exemplo, obesidade, a falta de atividade física, que a gente chama de sedentarismo, o tabagismo, o ato de fumar. Aquela pessoa, se ela já tem ou não um histórico de trombose, se ela já teve um episódio, ela tem mais chance de ter um segundo episódio. Se aquela pessoa tem histórico familiar, né, várias pessoas na família, uma ou mais que tiveram trombose. Então, quando começa a se acumular fatores de risco, eu particularmente não gosto de recomendar o contraceptivo hormonal. Se for possível, outro método, né, seja de barreira, como o uso do preservativo, ou uma mulher que já tem, né, a sua prole, né, já tem seus filhos e não quer ter mais filhos, a gente pode usar outros métodos. Claro que sempre em conjunto com a ginecologia, é sempre um bate-bola, né? A gente tem que ver se aquela pessoa é uma boa candidata, por exemplo, para uma ligadura das trompas, ou o homem fazer algum procedimento, né, de vasectomia. Então, quando somam-se muitos fatores de risco, eu gosto de evitar o uso de contraceptivo hormonal. Agora, aquela mulher que já é saudável, está dentro do seu peso, pratica atividade física, nunca teve trombose, talvez tenha, talvez não tenha histórico de trombose na família, não tem trombofilia, né, não está em tratamento quimioterápico ou usa alguma medicação de uso contínuo que favoreça o surgimento da trombose. Então, nessa pessoa, né, a gente está falando só de um fator de risco. Então, normalmente, na maioria dos casos, é seguro o uso do anticoncepcional. Então, aquelas mulheres que me procuram, às vezes, apreensivas, eu uso há 15
há 20 anos eu uso anticoncepcional, será que eu tenho risco de trombose? Será que eu estou em perigo? Então, se tem todos esses comemorativos que eu falei, uma pessoa orientada, é uma pessoa ativa, é uma pessoa saudável, uma mulher magra, dentro do peso, se alimenta bem, não fuma, cuida da sua saúde, não vejo problema nenhum na manutenção. Na manutenção do uso do anticoncepcional. Agora, é sempre uma coisa em conjunto, da angiologista, paciente, o ginecologista, para descobrir um método contraceptivo que melhor atende aquela pessoa, tá bom? E aí, pessoal, o anticoncepcional que pela literatura, né, pelos estudos, tem menor relação com a trombose é o levonorgestrel, tá certo? Só que se você está me assistindo aí, então eu vou comprar esse aí, não. A troca do anticoncepcional eu também recomendo que seja de comum acordo com a ginecologia e com o médico de circulação que talvez já te acompanhe, tá bom? Não é para ninguém sair pegando informações desse vídeo, tomando decisões próprias, sem orientação e sem recomendação médica não, tá, pessoal? Então espero que tenham gostado, tá joia? Espero que tenham gostado, tá bom? Então espero que tenham gostado, pessoal. Fica aí a nossa revisão sobre anticoncepcional e trombose. Sim, anticoncepcional tem relação com trombose, mas não é o único fator de risco, tá joia? Tem vários outros que nós mencionamos no vídeo, e aí quando eles vão se acumulando, a gente vai o quê? Cada vez se aproximando mais. Agora, aquela mulher que só tem um ou pouquíssimos fatores de risco, não vejo problema nenhum, né? Caso esse seja o melhor método contraceptivo para aquela mulher, em conjunto com a ginecologia, com a pessoa também, com o médico de circulação, não desaconselharia o uso desse contraceptivo não, apenas acompanharia regularmente essa pessoa, talvez encontros uma vez por ano ou 2 vezes por ano, só para um check-up vascular, tá bem?